E ele viu claramente um anjo de Deus que se aproximou dele e disse: Cornélio. Atemorizado, Cornélio olhou para ele e perguntou: O que é, Senhor? O anjo respondeu: As suas orações e as suas esmolas subiram como oferta memorial diante de Deus. Agora, mande alguns homens buscar em Jope certo Simão, também chamado Pedro. Ele está hospedado na casa de Simão, o curtidor de couro, que está perto do mar. Quando o anjo que falou com Cornélio se retirou, este chamou 2 dos seus servos e um soldado religioso entre os seus auxiliares e, contando-lhes tudo o que tinha acontecido, os enviou a Jope. No dia seguinte, por volta do meio-dia, enquanto viajavam e se aproximavam da cidade, Pedro, o apóstolo, subiu ao terraço para orar. Tendo fome, ele queria comer, e enquanto a refeição estava sendo preparada, ele caiu em grande êxtase. Ele viu o céu aberto e algo semelhante a um grande lençol que descia à terra, preso pelas 4 pontas. Havia nele toda espécie de quadrúpedes, bem como répteis da terra e aves do céu. Então uma voz lhe disse: Levante-se, Pedro, mate e coma. Pedro, porém, respondeu: De modo nenhum, Senhor, jamais comi algo impuro ou imundo. A voz me falou pela segunda vez: Não chame impuro ao que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes e em seguida o lençol foi recolhido ao céu. Enquanto Pedro refletia no significado da visão, os homens enviados por Cornélio descobriram onde era a casa de Simão e chegaram à porta. Chamando, perguntaram se ali estava hospedado Simão, conhecido como Pedro. Enquanto Pedro ainda pensava na visão, o Espírito lhe disse: Simão, 3 homens estão procurando por você, portanto levante-se e desça. Não hesite em ir com eles, pois eu os enviei. Pedro desceu e disse aos homens: Eu sou quem vocês estão procurando. Por que motivo vieram? Os homens responderam: Viemos da parte do centurião Cornélio. Ele é um homem justo e temente a Deus, respeitado por todo o povo judeu. Um santo anjo lhe disse que chamasse você à casa dele para que ele ouça o que você tem a dizer. Pedro os convidou a entrar e os hospedou. No dia seguinte, Pedro partiu com eles e alguns dos irmãos de Jope o acompanharam. Um dia depois chegaram a Cesareia. Cornélio os esperava com os parentes e amigos mais íntimos que ele havia convidado. Quando Pedro ia entrando na casa, Cornélio dirigiu-se a ele e prostrou aos seus pés, adorando. Pedro, porém, o fez levantar, dizendo: Levante-se, eu sou apenas um homem como você. Conversando com ele, Pedro entrou e encontrou muitas pessoas reunidas ali, e ele lhes disse: Vocês sabem muito bem que é contra a nossa lei um judeu associar-se a um gentil, ou mesmo visitá-lo. Entretanto, Deus me mostrou que eu não devo chamar nenhum homem de impuro ou imundo. Por isso, quando fui procurado, vim sem nenhuma objeção. Posso perguntar por que vocês me mandaram buscar? Cornélio respondeu: Há 3 dias, a essa mesma hora, às 3 da tarde, eu orava na minha casa. De repente, um homem se pôs de pé diante de mim, com roupas resplandecentes, e disse: Cornélio, Deus ouviu a sua oração e lembrou-se das suas esmolas. Mande alguém para Jope buscar Simão, chamado Pedro. Ele está hospedado na casa de Simão, curtidor de couro, e fica perto do mar. Assim, mandei buscar você imediatamente, e foi que você havia vindo. Agora estamos todos aqui na presença de Deus para ouvir o que o Senhor ordenou que você diga. Então Pedro começou a falar. Agora percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade, mas de todas as nações aceita todo aquele que teme e faz o que é justo. Vocês conhecem a mensagem enviada por Deus ao povo de Israel, que fala das boas novas de paz por meio de Jesus Cristo, Senhor de todos. Sabem o que aconteceu em toda a Judéia, começando na Galiléia, depois do batismo de João, como Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, e como ele andou por toda parte, fazendo o bem e curando todos os oprimidos pelo diabo,
porque Deus estava com ele. Nós somos testemunhas de tudo que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, onde o mataram, penduraram em um madeiro. Deus, porém, o ressuscitou no terceiro dia e fez que ele fosse visto, não por todo o povo, mas por testemunhas que Deus já havia designado por nós, que conhecemos, que comemos e bebemos com ele depois que ressuscitou dentre os mortos. Ele nos mandou pregar ao povo e testemunhar que foi ele enviado por Deus. Todos os profetas dão testemunho dele, de que todo aquele que nele crê recebe o perdão dos pecados. Enquanto Pedro ainda falava essas palavras, essa pregação, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a mensagem, e os crentes que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo fosse derramado também sobre os gentios. Vamos fazer uma oração? Senhor, nós te pedimos que o Senhor possa nos abençoar e falar conosco por meio da Tua palavra, que ela seja como uma flecha, Deus, acertando o nosso coração. Que o Senhor nos abençoe, ó Deus, intimamente. Que o Senhor abençoe esse culto. Obrigado por todos nós que estamos aqui. Ó Deus, que o Senhor possa nos iluminar, nos encher de graça, nos encher de fé, nos livrar de todo mal. Deus, que a Tua santa palavra possa mais uma vez fazer com que o Espírito Santo recaia sobre nós com a porção dobrada, porque o Senhor é maravilhoso. Obrigado por cuidar tanto de nós, em detalhes que às vezes nem nós percebemos. O Senhor, ó Deus, tem nos dado livramentos na nossa vida que nós nem sabemos que o Senhor nos deu. O Senhor é muito bom. Obrigado, muito obrigado, porque o Senhor se fez todo-poderoso e é o nosso Pai. E nós estamos, ó Deus, plenamente convictos de que estamos protegidos debaixo das Tuas asas. Fala conosco em nome de Jesus. Amém. Amém. Só rapidamente sobre o Natal, algumas pessoas alegam que o Natal é uma festa pagã e que os cristãos não deveriam comemorar o Natal. O Natal, na verdade, é uma festa ou uma oportunidade muito abençoada, por assim dizer, pedagógica, onde nós podemos falar sobre o nascimento de Jesus. O nascimento de Jesus, muito provavelmente, não ocorreu no dia 25 de dezembro, visto que nessa época, não haveria a possibilidade de se enxergar uma estrela no céu. E a gente olha na palavra de Deus que os pastores que foram até o menino Jesus, eles foram guiados por uma estrela. Então, existem certas coisas que sim, que nos dizem que dia 25 provavelmente não foi a data que Jesus nasceu. Mas isso não tem problema nenhum. A verdade é que a data do Natal é uma data pedagógica para nós falarmos sobre o nascimento de Jesus. E o nascimento de Jesus é a encarnação de Jesus. E a encarnação de Jesus é uma doutrina muito importante, porque a Bíblia diz que no princípio ele era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. João capítulo 1, verso 1. Então, Jesus Cristo, sendo Deus, ele veio em carne, certo? E ele nasceu de uma moça virgem chamada Maria. E se cumpre a profecia, então, dos profetas do Antigo Testamento. E você sabe que a encarnação de Jesus, ela foi motivo de debate no primeiro e no segundo século, e hereges quase destruíram a fé cristã por causa disso. Porque eles diziam que Jesus, na verdade, era só um espírito, que na verdade ele não tinha corpo, ele não veio de forma corpórea. Então, os homens de Deus, os bispos que viveram depois dos apóstolos, foram eles encarregados por falar sobre a doutrina da encarnação, mostrando que Jesus, na verdade, ele era 100% Deus e 100% homem. Negar isso é negar algo primordial do Evangelho, porque se Jesus não fosse homem, ele não poderia ter pagado o preço pelos nossos pecados naquela cruz. E se Jesus não fosse Deus, ele também não conseguiria vencer o pecado nos 33 anos que ele esteve na face da terra. Ele é 100% homem e 100% Deus. Então o Natal é o momento que nós falamos da encarnação de Cristo. Ele encarnou, ele esvaziou-se de si mesmo
e veio em forma humana. Então é um momento muito precioso para a gente falar sobre Jesus. E também nós não precisamos, tirar a parte lúdica do Natal, que fala sobre a árvore de Natal, sobre os presentes, sobre o Papai Noel. Não há problema nenhum nisso. Eu já até citei aqui, que a história do Papai Noel, na verdade, ela vem de um bispo da Igreja Católica, mais ou menos ali no século 11 para 12, que era um homem muito rico, chamado Nicolau. Ele era de uma família rica, todavia ele foi um bispo, e ele herdou todo o patrimônio da família, e ele já, com esse patrimônio, ele fazia muita caridade, ele dava muitos presentes para as pessoas, principalmente para as crianças. E ele já na sua velhice, ele era um homem com uma barba grande, e com os cabelos também grandes, todos brancos. E São Nicolau, como ele é conhecido, ou Nicolau, ele então é a figura do Papai Noel que nós conhecemos aqui hoje. Então não foi a Coca-Cola que criou o Papai Noel. Essa figura de Nicolau, que foi um bispo, certo? Ela já existe há muito tempo atrás, muito antes de existir comércio, capitalismo e por aí vai, E a árvore de Natal também, eu citei aqui no dia do culto, que principalmente na época mais tensa do inverno europeu, principalmente nos países mais altos, as pessoas elas ficavam muito tempo em casa, elas não podiam sair, porque havia perigo de morte pelas nevascas e tudo mais. Então, um dia, inclusive Lutero, que foi o pai da Reforma Protestante, ele pega um pinheiro, certo, fora da casa dele, e ele leva para dentro de casa para decorar esse pinheiro junto com a esposa dele, junto com os filhos também, Lutero, lembrando que a princípio ele era um padre agostiniano, mas depois ele veio a se casar com uma moça que era freira, e eles tiveram filhos, depois que ele leu as Escrituras e percebeu que a Bíblia não diz que um homem, para servir a Deus, tem que viver solteiro. Então, a questão da árvore de Natal também não tem nada que bata com o cristianismo. Eu estou dizendo isso porque eu conheço vários cristãos que falam contra o Natal, sabe? Eu conheço cristãos que não deixam os filhos participarem do Natal, que não dão presentes para os filhos. Então, assim, uma coisa muito... é uma aberração, é um extremismo muito doido, E é isso que eu estou dizendo. Então, o princípio escriturístico do Natal é esse, a encarnação, e você não precisa deixar se você tem filhos, netos pequenos, para falar de forma lúdica a respeito, então, do Papai Noel, da árvore de Natal e por aí vai. Ok? Entendidos? Então vamos lá. Esse texto aqui ele é muito importante, porque o capítulo 10 de Atos, ele marca a história do cristianismo no mundo inteiro. Porque até então, Cristo Jesus, quando ele havia pregado a palavra, ele havia pregado dentro dos judeus, na terra dos judeus. Ele era um judeu. Ele nunca deixou de abençoar aqueles que vinham até ele, que não eram judeus, como por exemplo a mulher Sirofenícia. Chegou, se ajoelhou diante dele: a minha filha terrivelmente endemoniada. O Senhor Jesus curou aquela menina. Então, o Senhor Jesus nunca deixou de abençoar. Inclusive, as suas últimas palavras antes dele voltar para o céu foi para os discípulos: ide pelo mundo inteiro e prega o evangelho a toda criatura. Só que os discípulos eles não entenderam muito bem isso, porque os judeus eles sempre foram tão firmes nas suas características religiosas, culturais, históricas. Eles tinham muita dificuldade de abrir qualquer tipo de espaço para que acontecesse ou para que houvesse o ajuntamento de gentios. O que são gentios? Pessoas que nasceram em qualquer outro país do mundo. Os judeus eles eram tão fechados, mas tão fechados, que eles eram proibidos de entrar na casa de alguém que não tinha nascido entre eles, que não era um judeu nascido e um judeu por religião, ok? Então, havia um grande preconceito, mesmo depois de Jesus Cristo ter morrido e ressuscitado,
mesmo depois que o Espírito Santo desceu e Pedro pregou em Atos capítulo 2, 3.000 pessoas se converteram, disse que tinham pessoas de países diferentes lá. Mesmo assim, o preconceito ainda era muito grande, eles não pregavam para pessoas de outras nações. Então, havia esse bloqueio, havia essa dificuldade deles levarem a mensagem para outras pessoas. E isso não é muito diferente do que nós costumamos viver, porque, veja bem, cada um de nós temos internalizado na nossa mente e nas nossas emoções uma imagem do que é Jesus, do que são os ensinos de Jesus, do que é a Bíblia. Se você pudesse ser rascunhado aqui agora a respeito da sua fé, certo? E a gente pudesse, através de uma máquina, colocar aqui no telão tudo que você pensa a respeito da fé, bem claro que de forma resumida, e se a gente fizesse isso com outra pessoa que está aqui também, provavelmente a gente encontraria, certo? Coisas muito diferentes, porque a nossa mente, ela cria imagens a respeito de Deus, a respeito do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas graças a Deus que nós temos a palavra de Deus, que de fato é o que Jesus é. Por isso é tão importante a leitura das Escrituras. Então, nós precisamos entender que a nossa mente e o nosso coração também está cheio de preconceitos quando nós pensamos em Jesus, quando nós pensamos em Deus, no Espírito Santo e em todas as coisas nesse sentido. E hoje eu quero te chamar para uma noite de desconstrução de paradigmas errados que você pode ter aprendido no decorrer da sua vida, da sua jornada, a respeito da sua fé, a respeito do Jesus que você serve. É tão interessante esse texto que você vai perceber que quando Pedro já está na casa de Cornélio ele era um homem italiano e ele era um centurião. O que é um centurião? O centurião é um homem que é responsável por 100 soldados, ok? Uma legião de soldados são 6.000 homens. Ele é um centurião, ele está responsável por 100 homens. Ele é italiano, ele nasceu na Itália e ele mora ali nessa região da Itália. Aqui, só no final, quando a gente vê que Pedro entra na casa dele, a gente percebe que a pregação de Pedro é sobre Jesus. E o texto diz que o Espírito Santo cai sobre aquelas pessoas e elas começam a falar em outras línguas, em outros idiomas, e algo sobrenatural acontece. Então, assim, eu não consigo entender como alguém entra numa igreja em que as pessoas estão falando somente de dinheiro, casamento e coisas materiais, e aí as pessoas dizem que o Espírito Santo está caindo sobre aquela igreja naquele momento. Se você olhar nas Escrituras, não existe uma vez que o Espírito Santo caia sobre as pessoas, a não ser quando Jesus Cristo está sendo pregado e a obra dele destrinchada. Aqui ele destrinchou o ministério de Jesus. Você sabe que a única campanha que existe na Bíblia é uma que o apóstolo Paulo fez? Atos 17, ele ficou 3 dias ali pregando sobre Jesus numa cidade. E a Bíblia diz que houve muitos convertidos e o Espírito Santo desceu sobre as pessoas. Você consegue entender por que é tão errado as pessoas, então, elas fazerem, por exemplo, campanha de milagres, campanha de libertação e coisas nesse sentido? Porque isso é você tirar Jesus do centro e você colocar, então, nós, ou os nossos anseios, no centro. E a verdade é, Deus precisa ser o centro da mensagem pregada pela igreja. E aqui a gente nota isso. Então vamos lá. Pedro, ele era um homem que tinha preconceito para pregar contra eles, para pregar a esses que não eram judeus. Mas o Senhor parece que vai quebrando aos poucos esse preconceito dele. Primeiro porque ele está na casa de um homem chamado Simão, que é curtidor de couro. Isso aqui já é um primeiro estágio, porque para ele estar na casa de um homem que é curtidor de couro, certo? Ele já está de alguma forma deixando passar algumas coisinhas referentes ao judaísmo. Porque se a gente olhar em Levítico capítulo 11,
O couro, ele não é uma coisa que deve ser mexida, certo? Ali pelos judeus. Isso era considerado algo impuro pelos judeus. Mas ele está na casa desse homem. E o texto sagrado vai dizer então que Pedro está ali e está chegando a hora do almoço. E antes dele almoçar, ele sobe para o terraço e ali ele tem uma visão, ele entra em êxtase. Veja bem, quando ele está com fome, ele sobe para orar. Se tem uma coisa que é importante quando nós queremos obter algo a mais de Deus, é nós negarmos, certo, aquilo que faz parte do nosso eu, do nosso ego, para que Deus possa ser glorificado. Por isso que a gente fala até hoje do jejum. Jesus disse que quando ele subisse ao céu, a gente voltaria a jejuar. Porque o jejum é isso, é nós estarmos quebrando, certo, o nosso eu, o nosso ego, para que o Espírito de Deus possa encontrar esse espaço para falar conosco, esse espaço para estar perto de nós. Então, ali quando havia uma necessidade de fome, o Senhor vai falar com ele. Então, hoje em dia, muitas vezes nós estamos muito cheios, né, de tudo que tem a ver com as nossas vontades, das nossas necessidades. As pessoas jejuam cada vez menos. Existem cada vez pessoas que são mais enganadores. Existem pessoas que dizem assim: vem até aqui porque eu vou jejuar por você e Deus vai te abençoar. Não existe isso, né? Cada um precisa jejuar. A igreja jejua junto, mas ninguém pode jejuar por você no sentido de uma substituição, certo? Como se você pudesse fazer alguma... Vamos supor, você vai dar um sacrifício na igreja de oferta financeira e alguém jejua para Deus te abençoar espiritualmente. Isso não existe. A gente não pode negar que cada um tem a sua espiritualidade, e a gente encontra Pedro aqui diante de uma necessidade que era a fome. O jejum também, basicamente, ele vai nos levar a um período de fome. A gente ora a Deus e a gente tem contato com Deus. Pedro, quando ele está ali em cima orando, ele entra então nesse processo de êxtase, que a palavra é diferente, né? Se a gente for olhar aqui no século 21, êxtase é como se fosse uma espécie de uma alegria violenta que passa pelo coração das pessoas, né? Nesse sentido bíblico aqui, é você cair no espírito, é você como se você fosse descolado do seu corpo e começasse a ter uma visão. Então há uma diferença das palavras. E quando ele tem essa visão, o texto diz que vem do céu como se fosse um lençol branco que estava amarrado pelas quatro pontas. E esse lençol, ele descia, e Pedro via nesse lençol uma série de animais que eram considerados impuros pelos judeus. Como, por exemplo, se você olhar no capítulo 11 de Levítico, você vai ver que o judeu, por exemplo, ele não come porco. O judeu praticante até hoje, ele não come nada do porco, nada que tenha a ver com porco. Ele também não toca em leão, certo? É por isso que Sansão, lembra do dia que ele matou um leão lá e depois pegou mel na colmeia, certo? Lá ali ele já estava quebrando o voto que ele tinha de Narizeu, né, que ele não podia tocar. O judeu não pode tocar nada morto, muito menos, né, no leão, que era considerado um animal impuro nesse sentido. O leão não poderia então ser caçado para ser comido. O urso também não, a raposa também não, o coelho também não, o esquilo também não, o camelo também não. Você encontra também ali os animais aquáticos, os peixes sem escamas, eles não poderiam ser comidos. Lagostas, camarões, caracóis também não. As aves que voam no céu, águias, abutres, corvos, gralhas, morcegos também não. E insetos como besouros, grilos e baratas também não. Bom, a pergunta que pode ficar nos dias de hoje é: pastor, mas não seria bom que a gente se abstesse dessas coisas, visto que essas coisas, elas de alguma forma podem fazer mal para a nossa saúde?
A verdade é que não, porque se você abrir aí agora em Mateus capítulo 15, verso 17, o próprio Jesus disse que todas as comidas estavam liberadas, inclusive comidas que eram feitas com sangue. No caso, em Atos capítulo 10, disse que todas as comidas estavam liberadas. Então, comidas, por exemplo, que são feitas com sangue, eu não sei como é que chama aquele negócio, sarapatel, eu acho que não sei se é feito com sangue, ou tem outras comidas que você usa o próprio sangue ali do animal e tal. A Bíblia não diz que é pecado isso, ela não proíbe esse tipo de coisa. Jesus, ele liberou tudo isso. Ele disse: o que deixa o homem impuro é o que sai da boca dele, as palavras sujas, as palavras do mal. Mas o que entra pela sua boca não deixa o homem impuro, pelo contrário, depois vai sair para o local escuso. É assim que Jesus diz. Então, o que Pedro vê ali nesse lençol é porco, leão, barata, caracol, camarão, lagosta, e ele olha para tudo aquilo ali e Deus diz assim para ele: Pedro, mata e come. Ele responde para Deus ali: Senhor, eu nunca botei algo impuro na minha boca. Deus está falando com ele de uma forma que ele viria a entender. Deus fala com ele de novo: Pedro, mata e come. Ele diz: Senhor, eu nunca botei nada impuro na minha boca. E pela terceira vez o Senhor diz assim: Pedro, mata e come, e não chame impuro as coisas que eu purifiquei. É engraçado, né? Parece que Deus tinha esse negócio de falar com Pedro 3 vezes, né? Jesus primeiro fala: Pedro, você vai me negar 3 vezes. Depois que Jesus ressuscita, Jesus vai lá e pergunta para Pedro 3 vezes: você me ama? Você me ama? Você me ama? Eu te amo, Senhor. E agora 3 vezes de novo. Sabe o que isso significa? Todo judeu, ele no máximo fazia a mesma oração ou dava as mesmas afirmações 3 vezes. É por isso que Paulo vai dizer em 2 Coríntios 12 que ele orou 3 vezes para Deus, tirar aquele espinho na carne dele, que era como se fosse um mensageiro do mal que batia no rosto dele. Ele tinha alguma doença que fazia muito mal para ele, ele orou, pediu para Deus tirar, e Deus não tirou. 3 vezes, ele não orou mais que isso. Então, Pedro 3 vezes ele vai dizer. Então, olha para você ver como é que Pedro ele é duro na queda, nesse sentido. 3 vezes o Senhor fala isso com ele, mas diz: não chame impuro que eu purifiquei. A visão ela some e Pedro ele volta ao normal e ele começa a refletir a respeito daquilo. Preste bem atenção nisso. Deus muitas vezes ele vai falar conosco, certo? E sempre que ele falar conosco vai ser dentro de categorias que nós já conhecemos. Vou te dar um exemplo. João, quando ele escreve o Apocalipse, ele usa, certo, a figura, por exemplo, do mar várias vezes, de bestas que saem do mar e coisas nesse sentido. João, ele está na ilha de Patmos, certo? Ele está isolado do mundo e é como se Deus estivesse dando a visão para ele a respeito do final do tempo e ele está escrevendo aquilo nas categorias de palavras e de figuras que ele conhece. Talvez se João tivesse essa visão hoje, ele escrevesse com outras palavras, obviamente dentro do mesmo sentido, da mesma coisa que Deus quer dizer. Isso quer dizer então, por exemplo, que quando Paulo escrevia, ele escrevia de um jeito. Pedro, quando escrevia de outro. Pedro um dia escreveu assim: pessoal, quando vocês for ler Paulo no que ele escreveu, toma cuidado, porque esse homem escreve difícil. Paulo ele era um grande intelectual, mas ele disse: mas o que ele escreve é de Deus. Então, Deus fala conosco dentro das categorias, certo, que nós temos. Deus ele fala conosco dentro, da cultura que você tem. Deus vai falar com você dentro das capacidades cognitivas, intelectuais que você tem. Então, eu e você precisamos compreender que nós não devemos deixar as coisas passarem por elas parecerem comuns demais ou humanas demais, porque é isso que você tem que Deus vai usar para falar contigo. Então, se você for olhar por toda a Bíblia, isso acontece com as pessoas. Então, quando Deus vai falar com Pedro, Deus vai lá e desce o quê?
esse manto branco, cheio de animais impuros, porque Pedro ele é um judeu radical, um judeu que era contra essas coisas, né? E quando Deus vai falar com outros aqui a respeito de pregar para os gentios, ele vai falar de outra forma. Então, eu quero que você, nesse dia de hoje, comece a pensar muito bem naquilo que Deus já lhe deu como entendimento, tá? Deus ele não quer que você tente copiar as pessoas. Por exemplo, não adianta você tentar copiar o vocabulário de outras pessoas se esse vocabulário não é o seu. Uma pessoa, por exemplo, que começa a pregar, geralmente ela começa a pregar imitando outra pessoa que ela assiste, que gosta. Mas a partir do tempo, quando ele vai passando, essa pessoa adquire as suas próprias características e ela então vai sendo usada por Deus dentro do que ela possui, né? Isso é muito importante. Eu estou dizendo isso por quê? Porque às vezes Deus está falando comigo e com você e nós não estamos entendendo. Porque quando você conversa com alguém, a pessoa diz, o Senhor falou comigo, isso, aquilo, e fala de algumas formas, às vezes, que você não consegue compreender. E às vezes parece que Deus nunca falou contigo, justamente porque não tem nada a ver a forma como você entendeu Deus e a forma como essa outra pessoa tem entendido. Compreende? Então, por favor, acredite nas coisas que Deus colocou dentro do seu coração. Ele vai usar estas coisas, Ele vai usar isso que Ele te fez aprender para a glória do nome dEle. Então, Paulo, ele foi usado por Deus para pregar para os gentios. Por isso que Paulo é chamado de o apóstolo dos gentios, porque enquanto os outros apóstolos eles ficaram com essa resistência há bastante tempo de pregar para os gentios, Paulo era um homem mais instruído. E ele tinha então a condição de compreender a palavra de Deus, né, e de pregar para mais pessoas, porque primeiro ele era um poliglota, ele falava mais de 3 línguas, né? Segundo, porque ele era cidadão romano, então ele poderia transitar em lugares que os outros apóstolos não poderiam. Então aquilo que Deus lhe deu é para que você use, aquilo que Deus lhe deu é para que você fale. Então, entenda isso, Deus levanta cada pessoa para uma situação específica, ok? Então, Pedro vê isso e ele não está muito ainda crente nessa visão. O Senhor Deus é bondoso, porque Deus, quando Ele fala conosco, Ele confirma. E o texto diz então que Cornélio, que já tinha tido a visão de um anjo, ele já tinha mandado 3 homens ali buscar, né, Pedro. E quando ele desce, certo? Tem 3 homens. E esses homens estão chamando ele. Esses homens dizem, Cornélio, que é um homem temente a Deus, ele teve a visão de um anjo, e esse anjo mandou te buscar aqui para você falar algumas coisas lá. Pedro, então, ele teve uma confirmação. Deus, ele fala, e Deus também confirma aquilo que ele faz. Então, Pedro, ele aceita ir. Ali, Pedro já estava tendo uma outra ruptura de preconceitos também muito grande, porque ele estava aceitando ir, né, com gentios. Apesar, ele foi precavido porque ele ainda levou 6 judeus com ele, porque todo judeu precisa de 3 testemunhos, ele levou 6, para ter o dobro se acontecesse alguma coisa de errado lá. Então ele aceita ir e ele vai até a casa de Cornélio. Quando ele chega na casa de Cornélio, a primeira coisa que Cornélio faz é dobrar os joelhos e adorar Pedro. Pedro faz o quê? Levanta Cornélio e diz, eu sou homem igual a você. Então, ali você vê outra coisa acontecendo, onde Deus está quebrando preconceitos do coração de Pedro, porque os judeus se julgavam maior que as outras pessoas das outras nações. Mas Pedro manda ele levantar. Nunca um apóstolo, nem um anjo nas Escrituras aceitou a adoração de ninguém. Você pode olhar em toda a sua Bíblia. Então, Pedro entra e Cornélio conta a visão que ele teve. Ele diz, um anjo desceu e ele disse que o Senhor tem aceitado a minha forma de viver, as esmolas, tudo que eu faço, e ele me disse para buscar você. E ele me falou que você estava na cidade de Jope, e eu pedi então por esses 3 amigos meus, serviçais meus, pudessem te buscar.
Pedro, então, ali naquele momento, ele teve a terceira confirmação, que foi: um anjo falou com aquele homem, e esse anjo falou inclusive aonde ele estava. Pedro não estava na casa dele, Pedro estava em Jope, né? Era uma cidade ali que ficava beira-mar. Então ele começa a entender que o Senhor Deus também tem plano com aquelas pessoas que estavam ali dentro daquela casa. A Bíblia diz que Cornélio e a sua família, mais alguns estavam lá. Eles estavam então naquele território. Então Pedro, olhando para tudo aquilo, ele tem mais uma quebra de paradigma, de preconceito dentro do coração dele, porque ele vai pregar para aquelas pessoas. E eu faço questão então de ler só essa parte para a gente entender, porque se de alguma forma você não sabe como é falar de Jesus para alguém, é só você ir na Bíblia. Na Bíblia tem a pregação que Estevão fez para as pessoas, tem 3 pregações que Paulo fez, tem a pregação que Pedro fez em Atos 2, em Atos 5, aqui também em Atos capítulo 10. Isso aqui é pregar. Tudo que não é isso aqui foge do que é pregação, e nós somos chamados a voltar para as Escrituras. Veja então o que ele disse, versículo de número capítulo 10, versículo de número 33. Então Pedro começou a falar: agora eu percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade nessa hora, mas de todas as nações aceita todo aquele que o teme e faz o que é justo. Vocês conhecem a mensagem enviada por Deus ao povo de Israel, que fala das boas novas de paz por meio de Jesus Cristo, Senhor de todos. Sabem o que aconteceu em toda a Judéia, começando na Galiléia, depois no batismo de João pregou como Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, e como ele andou por toda parte fazendo o bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Nós somos testemunhas, acho que acabou a pilha. Nós somos testemunhas de tudo que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, onde mataram e penduraram ele no madeiro. Deus, porém, o ressuscitou no terceiro dia e fez que ele fosse visto, não por todo o povo, mas por testemunhas que Deus já havia designado por nós, que comemos e bebemos com ele. Depois que ressuscitou entre os mortos, ele nos mandou pregar ao povo e a testemunhar que foi a ele que Deus constituiu juiz dos vivos e dos mortos. Todos os profetas dão testemunho dele, de que todo aquele que recebe o perdão dos pecados por meio do seu nome, e enquanto Pedro ainda falava essas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a mensagem. Os crentes que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo fosse derramado também sobre os gentios, pois os ouviam falar em línguas e a exaltar a Deus. A seguir, Pedro disse: pode alguém negar a água impedindo que estes sejam batizados? Eles receberam o Espírito Santo como nós. Então ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo, e depois pediram a Pedro que ficasse com eles por alguns dias. Olha que coisa maravilhosa! Eles pregaram sobre Jesus, esses homens foram batizados no Espírito Santo. O texto diz que eles falaram em outras línguas. Aqui deixa eu só fazer um adendo a você. Atos capítulo 2, o texto vai dizer que quando Pedro pregou, as pessoas o ouviram em outros idiomas. Aqui Pedro está dentro da casa de Cornélio, tá bom? Com a família de Cornélio, com as pessoas de Cornélio. Então, não tem base nenhuma alguém dizer que aqui, quando o Espírito desceu, eles estão falando outros idiomas. Outros idiomas para quem? Para quem que a família de Cornélio está pregando?
Então, sim, eu acredito que existe biblicamente, né, esse dom que o Senhor dá de idiomas, para que pessoas preguem para pessoas de outras nações, mas existe sim um tipo de dom que é um dom que Paulo vai chamar em 1 Coríntios 14, que é um dom espiritual de edificação própria. As pessoas, elas falam em línguas não para os outros, mas falam como se falassem a Deus. E aqui então esses homens estão falando, né, nessas outras línguas. E o texto diz então que eles foram batizados no Espírito e depois Paulo batizou eles nas águas. Isso aqui é maravilhoso. Então, nós precisamos do que nessa vida? A não ser do Espírito Santo. Se nós tivermos o Espírito Santo sobre nós, nada nos será difícil. Se o Espírito de Deus descer sobre nós, nenhuma área da nossa vida vai ser mais uma área que seja uma pedra de tropeço, ou um calcanhar de Aquiles, ou um espinho furando a nossa alma, porque parece que nós, muitas vezes, estamos sempre sendo atormentados por alguma coisa que vem para sacudir a nossa alma, para nos destruir. Mas uma pessoa, quando ela recebe o Espírito de Deus, quando Deus está em primeiro lugar na sua vida, essa pessoa ela não precisa de mais nada, porque ela tem, né, a plenitude do Espírito, e as demais áreas da sua vida, elas vão sendo tocadas por Deus e preenchidas por Deus. Então uma pessoa cheia do Espírito Santo, ainda que ela passe problemas, ela tem a certeza de que Deus está com a mão até naquele problema, que Deus não perdeu o controle nem na dificuldade, sabe que todas as coisas cooperam para o bem, sabe que nenhum dos planos de Deus podem ser frustrados, sabe que se Deus é por nós, quem será contra nós? Sabe que nós já somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou, que é Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, uma pessoa que ouve falar sobre esse Cristo que veio na terra, pregou a mensagem, morreu na mão dos pecadores, no madeiro, derramou o seu sangue, ressuscitou ao terceiro dia, pregou a palavra e disse para os discípulos esperarem o Espírito Santo, subiu aos céus, desceu com o seu Espírito, a igreja existe até hoje por causa disso, e ele vai voltar uma última vez. Esta pessoa cheia desse Espírito, ela não tem, certo, mais nada que falte na vida dela. Pode haver problemas, mas esses problemas, eles nunca serão capazes de fazer essa pessoa. Nós passa por problemas, e às vezes o problema é tão grande, que em vez de a gente dobrar o joelho diante de Deus e pedir misericórdia a Deus, a gente dobra o joelho diante do problema e pede misericórdia para o problema sair da nossa vida. A gente entra num desespero tão grande, mas tão grande, que a gente começa então, certo, a querer que o problema, certo, seja de alguma forma, a gente quer negociar com ele, a gente pede misericórdia para ele, e não é assim que funciona. Alguém cheio do Espírito Santo sabe que pode continuar dobrando os joelhos diante de Deus, porque Ele é aquele que o quê? Que nos cura, que nos salva, que nos batiza com o Espírito Santo, que cuida de nós, da nossa família, do nosso futuro, cuida da nossa jornada aqui nessa vida. Então, deixe com que Deus, certo, todos os dias ministre ao seu Espírito, falando a respeito das palavras de Jesus. Você pode se colocar de pé para a gente fazer uma oração, por favor? Depois disso, nós já vamos passar para a ceia. Desculpem